Senhor já tem falado conosco nessa noite. Obrigada, Pai, pela presença do Senhor neste lugar. O Senhor tem trazido uma direção para a igreja e nós queremos entrar e ouvir a Tua voz. Mas não queremos apenas ouvir. Tiago fala para a gente praticar e é isso que nós queremos, ser praticantes da Tua palavra. Então que nós possamos receber o alimento dessa noite. Deus, e frutificar e romper no nome de Jesus. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz em João capítulo 16, versículo 33, é um versículo que a maioria da igreja conhece. E eu quero começar a ler esse versículo. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ler novamente, juntos? Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? É sobre isso que eu quero falar para você. Tende bom ânimo. Fala para a pessoa que está do seu lado. Tende bom ânimo. No mundo passai por aflições. Quantos aqui passam por aflições? Oh Deus. E o salmista, creio que talvez Davi, no Salmo 119, ele fala assim, foi-me bom passar por aflição. Eu falo, foi bom? Foi bom por quê? Porque ele fala assim, foi bom porque eu aprendi. E a lei do Senhor, os seus decretos foram entalhados, gravados no meu coração. Então, é bom passar por aflições, porque tem um objetivo, nós aprendemos com elas. Aflição quer dizer abatimento, situações difíceis, crises. Então, no mundo, nós vamos passar por aflições. Nós não estamos isentos das lutas e das crises. Mas nós temos uma palavra de Jesus. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que é ânimo? Quando fala tende bom ânimo, o que você entende por ânimo? Isso é uma disposição para a vida, é algo tão importante. Quando fala de ânimo, fala de ter esperança, de você não perder a fé, de você viver com alegria, com confiança, com coragem, com decisão, com determinação, com valentia. Tende bom ânimo, tenha fé, tenha uma esperança. Por quê? Porque Jesus fala, eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Josué fala, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, está contigo por onde você andar. Não tenha, sabe, a gente fala assim, esse esmorecimento, né? A Eliane orou tão bem na oração, Deus falou tanto comigo nesse contexto. Gente, nós passamos por circunstâncias que a gente se deixa se levar. Essa palavra, muitas vezes, de Jesus se passa também, a gente se deixa ela se passar. Mas tem de bom ânimo, é como se fosse assim, se agarra nisso. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem essa determinação. Mas antes de continuar falando sobre o ânimo, eu quero falar o que produz o desânimo. O desânimo, muitas vezes, tem a ação biológica. A falta de hormônio, talvez uma pressão arterial, o fisiológico, né? Traz o desânimo, a menopausa da vida. Mas o que eu quero falar para você nessa noite desse desânimo é uma ação de Satanás. É o que o diabo quer fazer, é minar a sua fé. É fazer você andar de cabeça baixa. Né? Como tem aquele desenho, céus, vida, azar, aquele peso, aquele desânimo. Essa é a ação do diabo, é minando a sua fé. É isso que o desânimo traz. Ele provoca também uma perca da visão da vida. Traz uma visão errada, uma visão pessimista.
Você já viu aquelas pessoas que falam o tempo todo só coisas negativas? A coisa está feia, hein? Nossa, essa empresa vai quebrar. Esse negócio aí não vai dar certo de jeito nenhum. Nossa, ai, que dor, nem está doendo aqui, está doendo aquilo. Só fala de doença, só vê coisa feia, só acha que tudo vai dar errado. Tem uns que ainda falam assim, ai, Jesus, volta logo. Como se fosse, a volta de Jesus fosse um escapismo. Para a gente se livrar daquela situação, a gente usa, volta logo, Jesus. Muitas vezes, o desânimo produz o poder da comunicação negativa. Sabe o que é isso? Eu trago o exemplo de Elias. Elias, em 1 Reis, capítulo 18, 19. Conta a história que ele desafiou os profetas de Baal. Ele falou, eu vou fazer um altar aqui, vocês fazem um altar aí. E aí nós vamos quebrar o novilho, vai colocar ele exposto ao altar e vai falar, vocês oram, né, o seu Deus aí para Baal e clama para que ele envie fogo. E eles fizeram isso, e passaram o dia, a tarde. E Elias falou assim, grita mais alto, quem sabe o Deus de vocês está dormindo. E eles começaram a gritar e começaram até se sangrar e nada aconteceu. E Elias falou assim, agora é minha vez, né? Colocou o altar, fez a mesma coisa, quebrou, colocou ali sobre o altar o cordeiro. E só que ele encheu de água, derramou umas 3 vezes água, ainda ao redor daquele altar, colocou mais água, ao ponto de encharcar. E Deus imediatamente enviou um fogo e devorou todo aquele altar, tudo. E todos se prostraram e reconheceram quem era Deus. Então Elias viveu essa situação. Mas aí logo após, Jezabel ficou sabendo dessa história. E ela mandou uma mensagem para Elias. E disse assim, Elias, conforme aconteceu com os profetas de Baal, vai acontecer com você. Você vai morrer, Elias. Sabe o que Elias teve? Elias ficou com medo. Ele recebeu uma mensagem e ele ficou com medo de Jezabel. Ele tinha acabado de experimentar do poder de Deus. Mas ele recebeu uma palavra de Jezabel e ele ficou com medo. E a palavra diz que ele foi para o deserto e ele fugiu. E ele desejou a morte. Ele quis morrer. Ele diz, já basta. Eu não sou melhor que os meus pais. Ele quis desistir. Ele disse, ficou só eu. Não tem mais ninguém, não tem mais nenhum profeta, eu estou sozinho. Ele recebeu uma palavra. E ele ficou com medo, ele ficou desanimado. Quando você recebe muitas vezes essa palavra de desânimo, cuidado, sabe, querido, cuidado com aquilo que você tem ouvido. Moisés, quando enviou os espias lá na terra, eles chegaram lá e falaram, e depois voltaram e falaram, lá tem até mana, leite e mel, mas lá tem gigante. Lá tem os amorreus, heveus, os cananeus e um monte de eus. E fala que aquela palavra negativa trouxe desânimo para o povo ficou desanimado. Cuidado com o que você tem ouvido. Cuidado com aquilo que fala para você. Que tipo de voz você tem ouvido? Você tem dado ouvido a essas vozes negativas? A essa comunicação que tem vindo aí falando que muitas vezes não vai dar certo, que não está acontecendo nada. Ou às vezes você acaba de experimentar uma vitória como Elias, mas aí vem uma outra situação, você já desanima. Você quer parar, você quer desistir, você quer desanimar. Não se entregue, não se entregue. Outra situação que produz desânimo é a maneira como você encara as adversidades. Como é que você tem enfrentado as aflições da vida? Tem sido com murmuração, com reclamação? Tem ficado desanimado?
Eu passei por uma situação, alguns meses atrás, e Deus falou muito comigo nesse sentido. Foi aonde que Deus começou a falar sobre essa palavra, tem de bom ânimo. Eu tenho feito o tratamento para menopausa, e eu busquei uma médica endocrinologista para fazer uma reposição hormonal. E ela, consequentemente, como qualquer médico, pediu todos os exames, e inclusive pediu uma mamografia, uma ultrassom. E quando eu levei os resultados, ela disse, deu um problema na mama, na mamografia, então eu vou te encaminhar para um outro especialista. E aquilo me deixou, a princípio, angustiada e preocupada, né? Porque ela já não quis continuar o tratamento e já encaminhou para um outro especialista. E fui para um outro especialista, um mastologista, porque o resultado de exame tinha dado uma taxa alta, né? Lá, tinha dado um número alto. E quando o médico mastologista viu, ele disse, realmente esse resultado de exame, ele dá uns 60% para ser um tumor maligno. E aquilo foi um choque, né? Foi uma situação assim, a gente, de repente, né? Você sente medo, fica preocupada com a situação. Mas foi interessante que na consulta ele ficou um bom tempo, depois que ele fez as entrevistas lá, e perguntou tudo, ele ficou um tempão, voltava lá, olhava a imagem, olhava o laudo, olhava a imagem, olhava o laudo, e ele falava assim, tem alguma coisa estranha nisso. Mas ele ficava calado e me deixando mais angustiada, e ele falava, não, vamos fazer assim, vamos fazer um outro exame. E aí, resumindo, ele pediu uma outra mamografia. Foi um processo demorado, porque aí o plano teve que liberar de novo esse exame e tal. Quando eu fiz a mamografia de novo, e aí o resultado tinha dado assim, olha, não tem nada definido. E então ele falou, você vai fazer uma ressonância e uma ultrassom. E aquilo foi uns 2 meses angustiante, me deixou um pouco preocupada, né? E com aquela situação de que o que poderia ser, e eu creio que são situações que às vezes a gente não está esperando, né? Então foi um processo bem demorado para mim, porque eu queria que aquilo resolvesse logo. Mas confesso assim que foi um tempo que Deus ministrou muito no meu coração, porque na terça-feira aqui nós oramos, nós temos o vídeo de oração, onde a gente coloca os pedidos. E quantos aqui já participaram da terça-feira de cura e libertação? Amém? E naquela terça-feira, né, eu e Gilberto, nós oramos, e eu escrevi o meu pedido ali, a gente ainda não tinha o resultado concluído, e nós colocamos aqui e nós declaramos, porque eu estava muito angustiada naquele dia e preocupada com tudo isso. E começou os questionamentos no nosso coração, mas aí aquele dia, na terça-feira, eu comecei a orar, né, eu e Gilberto, nós declaramos, né, a cura, eu declarei, tomei posse, falei, Senhor, nós não tememos as más notícias, mas no nome de Jesus, eu quero declarar, né, a cura, a libertação. E nós fizemos isso, querido, quando nós fizemos isso, meu coração ficou bem mais livre diante do Senhor, e com mais fé, vamos dizer assim, e crendo, né, que Deus estava à frente daquela situação. Resumindo, fiz a ressonância e fiz a ultrassom, e fiz outra mamografia, no mesmo dia fiz todos os exames, e o médico então chegou à conclusão que não é
né, algo maligno, e Deus estava no controle, amém. Mas assim, o que eu quero, enfatizar é que nas aflições da vida, nas circunstâncias que a gente passa, a nossa posição vai determinar. Aquilo que você faz vai determinar a sua atitude de fé. Porque às vezes a gente se deixar, a gente entra no desespero. Parece que não vai ter jeito, aquela situação não vai funcionar. Ou a gente começa a ter medo, não é câncer, e a gente entra no desespero. Então, como é que você tem lidado com as suas adversidades? Como é que você tem encarado as lutas, as aflições? Provérbios fala, se você te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, no dia da angústia, é o dia que você vai se mostrar o quê? Eu sou forte. Eu sou forte. Amém? O resultado do desânimo é como Elias. Ele teve desejo de morrer. Ele perdeu a graça da vida. O resultado do desânimo faz você perder o objetivo da vida, os ideais, os sonhos. Neutraliza até mesmo o potencial que você tem em Deus. Não sou ninguém, não vou dar conta, isso está difícil. Você é coroa da criação de Deus, amém? Porque Deus falou só para o homem, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Você tem valor porque tem alguém muito importante que mora dentro de você. Então, nós não podemos ficar presas nessas falas de negativismo, de pessimismo e ter atitudes diante das crises, como se a gente entrasse no desespero, como se a gente não tivesse um Deus que está no controle de todas as circunstâncias. Ele é o Rei do universo. Tudo está nas tuas mãos, tudo está no teu olhar. Ele está olhando para você. Amém? Vamos dizer, show, desânimo? Uhul, show, vai embora. Você quer ser uma pessoa de ânimo? Pergunta aí para a irmã do seu lado. Você quer ser uma pessoa de ânimo? Eu quero ler com você 1 Samuel, capítulo 30, que é um grande exemplo de um homem que se animou no Senhor. Ele não ficou preso nas circunstâncias e nas aflições, mas ele se animou. 1 Samuel capítulo 30, versículo 3 a 8. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a jezreelita, Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Amém? É uma situação que Davi e os homens saíram para guerrear. E a sua família, os seus bens, ficaram lá no arraial. Quando Davi retornou da guerra, junto com aqueles homens, ele encontrou tudo destruído. E a sua família, e tudo foi levado como escravo. Entenda uma coisa, eram homens valentes. Eram homens de guerra. Eram homens acostumados com as lutas.
E mesmo assim passou por essa aflição. A sua família foi levada como escravo. Sabe, querida, eu não sei como que você está. Penso nisso, a minha família levada como escravo para outro lugar. Eu posso dizer porque eu tenho experiência. Hoje eu tenho uma filha que está afastada. E eu me encaixo nesse sentido porque família levada cativo. E eu percebo uma filha que está como escrava ainda lá no mundo. E eu tenho orado já há 8 anos pela conversão dela. Então eu não sei se você está vivendo essa realidade hoje, parecida com daqueles homens. Da sua família, muitas vezes está escravo. Muitas vezes você talvez está lidando com filhos no vícios. Seu marido está no vício. Às vezes você perdeu um emprego. Às vezes você está vivendo um luto. Perdas geram dor. Perdas trazem um efeito colateral, que é um desalento, um desânimo para a vida. E aquilo que eu falei, se nós não temos o controle, nós entramos no desespero. Imagina a situação daqueles homens, escravos, toda a sua família. Todos foram levados como escravos. E sabe o que aconteceu? Nós lemos, né? Fala que aqueles homens choraram. Choraram em alta voz, ao ponto de não ter mais força. Dizem que o homem não chora, né? O homem grita, berra. Imagina aqueles homens, né, chorando. Já viu o homem chorar? Custa chorar, mas quando chora... Aqueles homens choraram tanto que não tinha mais força para chorar. Eu quero te dizer uma coisa, querido. O choro não quer dizer uma covardia da vida ou uma falta de fé. Muitas vezes o chorar é um desabafo. Muitas vezes o chorar é uma válvula de escape. Muitas vezes nós até sentimos reprovados por ser gente. Ei, você é um ser humano, você tem emoção. Então, muitas vezes o choro não quer dizer que eu estou desesperada da vida, não. Você tem direito de chorar, sabe? Você tem direito de angustiar. Afinal, estamos vivendo uma situação de dor. Aqueles homens sentiram tanta dor pela sua família, foi levado como escravo, que eles choraram, eles se angustiaram. Mas a palavra diz, o Senhor recolherá toda lágrima. Oh, glória a Deus! Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Ele recolhe as suas lágrimas. Salmo 126 fala, os que semeiam com lágrimas, tem uma promessa, vai colher com alegria, com júbilo. Então não importa a circunstância, a situação que você está passando, está semeando com lágrimas, está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, que sabe das suas lutas, que te entende, que te conhece. Então, o choro, muitas vezes, não é porque nós somos covardes, mas porque nós somos gente, entenda isso. Nós somos vaso de barro que dependemos do Senhor. Jesus comoveu, chorou, mas ele ressuscitou Lázaro. Bem-aventurados que choram serão consolados. Então entenda isso, você tem direito de chorar, de angustiar. Mas tem uma coisa, você não pode deixar que a angústia te governe. Não deixe as suas emoções te governar. Podemos chorar, estamos sentindo dor. Quantas vezes eu me pego chorando, clamando. Senhor, está difícil. O choro é um desabafo. Mas eu não posso ficar presa nas minhas angústias. Eu tenho que me levantar. Eu tenho que dizer, eu estou triste, estou angustiada, mas eu tenho fé. Eu tenho fé naquele que é todo poderoso. Eu tenho fé no Deus de milagres,
no Deus que pode todas as coisas, nada é difícil para Ele. Então eu me levanto daquele choro, daquela angústia, e eu declaro, eu creio em Deus, eu confio em Deus. Aqueles homens estavam amargurados, sabe, muitos ali descarregaram aquelas frustrações em Davi. O texto fala que eles queriam até apedrejar Davi, porque eles estavam tão angustiados, porque a sua família tinha se levado cativa. Mas aqueles homens e Davi não deixaram ser governados pela angústia, sabe, queridos? Muitas vezes nós descarregamos as nossas frustrações no líder, às vezes no pastor, ou às vezes no governo maldito. Descarregamos as nossas frustrações em Deus. Deus não cuida de mim, Deus não olha para mim, Deus não importa comigo. Não fique preso nas suas angústias, nas suas amarguras. Libera o seu coração. Deus tudo tem um propósito para a sua vida. Você não está passando por essa aflição à toa. Deus está te ensinando. Deus tem um propósito e um objetivo em todas as lutas. Não fique presa nas suas angústias, amém? Não gaste a sua energia elegendo quem é culpado da situação. É o meu marido, é a minha esposa, é meu filho. É Deus, é a igreja, é o pastor. Não gaste a sua energia procurando quem é culpado. Decida escolher a fonte. Amém? Sabe, querido, não é a mídia, não é as más notícias que vai nos governar. Não é o governo que vai nos governar, é Deus. Escolha a sua fonte, porque essa fonte está disponível. Você tem acesso a essa fonte. Qual é a fonte? Você tem acesso, você tem livre acesso a isso aqui. Isso é a fonte, é a nossa bússola para a vida. É aquilo que te dá direção. Tudo que você precisa está aqui na palavra. Leia a palavra. Ah, mas não estou entendendo. Leia de novo, leia o versículo, medita, fala, leia alto, leia na sua casa, leia o salmo alto, mas leia a palavra. Mesmo não estou entendendo, mas leia. É o alimento. Escolha a fonte que vai te alimentar, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Se o desânimo estiver vencendo você, como Davi, reanime-se em Deus. Amém? Davi, versículo 6 fala que Davi, porém, como esse versículo me edifica. Davi, porém, se fortaleceu em Deus, o seu Deus. Davi se reanimou em Deus. E fala o seu Deus. Sabe o que é isso? O seu Deus. Relacionamento. Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Relacionamento. Intimidade com o Senhor. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Efésios 6 fala, sede fortalecidos no Senhor. Que Ele seja a sua prioridade, amém, querido? Que a sua escolha seja buscar o Senhor. Ore, não para marcar ponto ou por obrigação, mas ore. Ore porque você ama o Senhor. Na presença dEle tem um rio que flui. O ânimo voltou para aqueles homens também, quando Davi se posicionou. Corra para os braços do Pai. Ouça o convite dele, vinde a mim. Como que é o convite? Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados. Ele tem uma promessa, eu vos aliviarei.
Oh, glória a Deus. Os braços deles estão lá sempre abertos. Não tem fim a sua graça, não tem fim o seu perdão, não tem fim a sua misericórdia. Ele está sempre com os braços abertos para te receber. A qualquer hora, a qualquer lugar, a qualquer momento. Corra para os braços do Pai. Vinde a mim. Não despreze esse convite. Pode ser até mesmo a sua última chance. Corra para Jesus. Amém? O Senhor fala em Isaías 40, que Ele faz forte ao cansado. Nós até cantamos essa canção hoje. Multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Como que está as suas forças? Porque a palavra diz, se você não está dizendo que não tem força mais para continuar, então Ele está falando, eu vou multiplicar as forças. Você está se sentindo sem vigor, sem ânimo, Ele fala, eu vou fazer forte. Você que está cansado, eu faço você forte. Você que não tem vigor, eu multiplico as forças para você. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Davi não ficou preso nas suas angústias. Oh, glória a Deus por isso. O que ele fez? Davi se reanimou em quem? Em Deus. Querido, você só se reanima em Deus. Somente em Deus você tem ânimo, tem força, tem descanso. Somente no Senhor. E aí Davi fala, o que eu faço agora? Talvez você possa perguntar, o que eu faço agora? Perdi meu emprego, estou vivendo essa luta. Perdi meu marido, estou desempregado. Estou com meu filho nessa situação. Estou enfrentando doenças, enfermidades. O que eu faço agora? E Deus deu uma direção para Davi. Ele buscou ao Senhor. Ele chamou o sacerdote. E ele falou, Senhor, o que eu faço agora? Eu devo ir buscar. Eu devo fazer alguma coisa, o que eu faço agora, Senhor? E Deus trouxe uma direção. Sabe, queridos, ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus tem falado para você. Ele tem um plano para cada circunstância. Para cada situação que você está vivendo, Deus tem um plano. Volte para o Senhor. Não faça nada sozinho. Davi buscou a direção do sacerdote. Deus trouxe um plano para Davi. Davi, vá buscar a sua família. Sabe, querido, Deus vai com você aonde quer. Quando você coloca, sabe, os seus planos, os seus passos conduzidos no caminho do Senhor. Deus está com você. Eu quero te falar uma coisa, não faça nada sozinho. Busque uma direção de Deus. Ouça conselhos dos seus pastores, dos seus líderes. Você não está sozinho, você tem uma igreja. Eliane falou, você tem o seu irmão aí do seu lado. Nós temos uns aos outros que nós podemos contar. Você não está só. Não tente reconstruir tudo sozinho. Deus está com você. A palavra diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta venha do Senhor. Nada é garantido se não sair da boca de Deus, entenda isso. Ele está interessado em te ajudar na situação que você está enfrentando. Ande de acordo com a vontade de Deus. Amém? E lá no versículo 17 e 19, fala que Davi perdeu os bens, perdeu a casa, mas ele não perdeu a sua fé. Sabe, querido, não perca a sua fé acima de todas as coisas. Não perca a sua fé em Deus. Tende fé em Deus. Tende fé em Deus, não importa as circunstâncias, a situação. Tenha fé. A fé é que vai renovar as suas forças.
Muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas, de todas. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tenha fé, creia. A fé em Deus produz ânimo. Amém? A fé em Deus produz ânimo. Quer ser uma pessoa de ânimo? Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. A palavra em Atos conta um exemplo de Paulo, um homem sofredor que passou por tantas lutas. A palavra fala que ele foi difamado, ele foi jogado para fora. Em Icônio ele armaram uma cilada para matá-lo. Ele foi apedrejado, ele foi dado como morto. Mas a palavra diz que eles transbordavam de alegria e eram homens cheios do Espírito Santo. Não importa as circunstâncias. Atos capítulo 14, Paulo fala assim, que fortalecendo a alma dos discípulos, mesmo acabado ali de encontrar ele apedrejado ali, quase morto, dado como morto, mesmo assim ele se levantou daquilo e a palavra diz que ele falou assim, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ah, querido, que exemplo para nós. Homens que passaram por tantas circunstâncias, tantas situações e permaneceram firmes, fortalecendo o seu coração em Deus e ainda exortando os irmãos a permanecer firme. Ei, desanima não, nós vamos vencer, isso vai passar, porque a tribulação, a palavra diz, a nossa tribulação ela é leve. Fala leve, ó. Ai, é leve. Sabe por que é leve? Porque você pode suportar. Deus não permite a gente passar nada além das nossas forças. É leve, então você vai suportar. E é momentâneo, aleluia, vai passar. Vai passar. Vai passar. Permanece firmes na fé. Não importa as circunstâncias, nós temos uma esperança de vida eterna. Aleluia. Nós não estamos presos neste mundo. Quer ser uma pessoa de ânimo? Seja cheia do Espírito Santo. Sabe, queridos, nós não podemos vencer as crises da vida sem buscar o Espírito Santo, sem sermos cheios de Deus. Tem uma vida voltada para o espiritual. Como eu falei, Paulo, um homem sofredor. A Bíblia fala que ele teve 196 chibatadas. Mas mesmo assim ele permaneceu, porque ele tinha um propósito de pregar a palavra. Ele permaneceu. Quer ser uma pessoa de ânimo? Pense coisas boas. Tenha uma visão otimista da vida. Filipenses fala assim, ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, puro, amável, de boa fama, se algum louvor e virtude, seja isso que ocupe o seu pensamento. Quer ser uma pessoa de ânimo? Pense coisas boas. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ah, estou com sentimento. Ai, eu tive um sonho. Acho que isso é do diabo. Não, pense as coisas boas. Vai dar certo, eu vou fazer. Vai acontecer, Deus está no negócio. Deus está à frente. Eu creio, eu não vou olhar para as circunstâncias. Eu olho para o Senhor, para o autor da minha fé. Quer ser uma pessoa de ânimo? Quantos querem? Seja cheio do Espírito Santo. E por último, quer ser uma pessoa de ânimo?
Declare boas palavras. Palavras de Jesus, né, para aquela situação, quando ele falou: no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Para aqueles homens, discípulos que estavam ali na tempestade, Jesus falou: não tenha medo, sou eu. Para o paralítico de Cafarnaum, Jesus falou: tem bom ânimo, estão perdoados os teus pecados. Para Jairo, que estava com a filha doente, Jesus fala: não temas, crê somente. Jesus sempre teve uma palavra boa. Jesus vai ao encontro da sua necessidade. Jesus sempre lança uma palavra onde você precisa, no seu eu, para você especificamente. Não temas, crê somente, tenha bom ânimo. Ei, não desespere, eu estou com você. Boas palavras. Interessante, eu anotei aqui, os pais israelitas, quando o filho não passa na escola, sabe o que eles dizem? É porque eles não entenderam você. Eles não dizem: ah, você não aprendeu nada, você é burro. Mas eles dizem para os filhos: olha, eles não entenderam você. Boa palavra. Que tal você dizer uma boa palavra para o irmão que está do seu lado? Você pode dizer uma boa palavra para ele agora? Você pode dizer: há uma vitória para você, meu irmão. Deus vai abrir portas para você. Vamos ficar em pé, vamos fazer isso direito. O resultado de uma pessoa que tem ânimo é dinâmico, amém? O ânimo é movimento. A palavra diz que partiu Davi e saiu e foi. Então o ânimo é movimento, é algo dinâmico. É a pessoa de entusiasmo, que vibra, que é alegre. Você pode dar um sorriso aí para o seu irmão? Tem bom ânimo, meu querido. Tem bom ânimo. Tenha bom ânimo. Ah, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é uma boa palavra. É você declarar. É você tomar posse. Eu olho para o Senhor, para o autor e consumador da minha fé. Eu quero que você aproxime de uma pessoa, mulher com mulher, homem com homem. E você vai declarar uma palavra de ânimo para a pessoa que está do seu lado. Eu quero que você declare sobre ela uma palavra de ânimo. Libere uma palavra profética sobre o teu irmão. Comece a dizer: eu te abençoo. Eu declaro, você vai vencer. Você vai passar por tudo isso e declarar: você é um vencedor. Oh, você tem uma esperança em Deus. Você pode todas as coisas em Jesus. Você serve a um Deus todo-poderoso. Deus está olhando para você. Confia. Recebe, querido. Recebe esta boa palavra. Recebe, recebe. Eu declaro. Oh, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós temos uma esperança. A palavra do Senhor diz: eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro, uma esperança. Qual é a nossa esperança? Aqui na terra nós podemos passar por lutas e situações, pode faltar algumas coisas, mas um dia Ele vai enxugar toda lágrima e nós viveremos com o
Senhor. Há uma esperança, querido. Há uma esperança para você. Amém? Não desista. Seja uma pessoa de ânimo. Tenha bom ânimo. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. 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 Eu quero ler um último versículo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. E você vai levar essa palavra para você durante essa semana. Amém? Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Versículo 6. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Versículo 7. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém, queridos? Glória a Deus. Você recebe esta palavra? Mesmo que a nossa fé está sendo provada como ouro, como a palavra diz, a sua fé é muito mais importante. Tem uma esperança viva para você. Amém? Que você possa se alimentar dessa palavra essa semana. Aleluia. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Senhor, eu quero declarar: nós vamos ter bom ânimo. Nós vamos tomar posse da tua palavra. Não temas, tenha bom ânimo. Palavras tão boas que Jesus declarou. Não temas, sou eu estou com você. Você é valente, você é corajoso. Tenha bom ânimo, você não está sozinho. Eu estou com você em todos os momentos. É promessa, o Senhor estará conosco todos os dias. Todos os dias, em todas as circunstâncias Ele está presente. Os olhos dele estão sobre nós. Senhor, nós tomamos posse. Deus, não queremos apenas ouvir uma palavra de bom ânimo, mas queremos receber. E queremos, Deus, durante essa semana, mesmo aí durante as circunstâncias, aflições, nós queremos dizer: eu tenho bom ânimo, porque eu sirvo a Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está à frente. Ele está cuidando de todos os detalhes. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Que o Senhor desperte em nós a cada dia a buscar, a fazer escolhas certas, a escolher a fonte, a escolher a tua palavra. O Senhor é a fonte também de todas as coisas. Tudo está no Senhor. Fortalece-nos, fortalece-nos como igreja. Queremos permanecer, não desistir da nossa vida com o Senhor. Queremos estar disponíveis, queremos orar, queremos alimentar da palavra todos os dias. Senhor, desperta-nos como igreja. Pai, levanta-nos com essa unção de ousadia, de intrepidez, de ir além dos nossos
nossos limites, das nossas fraquezas, de serem homens e mulheres cheios do Espírito Santo, de buscar o Senhor acima de todas as coisas, de ser prioridade nas nossas vidas, o buscar o Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Queremos continuar com os nossos olhos no Senhor, o autor da nossa fé. O Senhor é o nosso Deus. Fortalece-nos, fortalece-nos. Eu quero declarar, igreja, Shalom Sul, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. O Senhor é contigo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu quero que você vá para casa com essa determinação: eu sou uma pessoa de ânimo, eu tenho um bom ânimo em Deus, amém? Eu sou do Senhor, aleluia. Que Deus te abençoe. E nós queremos orar. Você que ainda precisa de uma oração, ou você que quer entregar a sua vida para Jesus, você que está aqui pela primeira vez, você quer dizer: eu quero ter essa vida de ânimo, eu quero dizer: eis-me aqui, Senhor. Se você quer fazer essa oração de entrega, de colocar a sua vida, a sua casa, a sua família diante do Senhor, que você possa vir aqui também. Os pastores vão estar aqui. Você que quer receber alguma oração, e você que quer já ir para sua casa, tenha bom ânimo. Deus abençoe você, amém? No nome de Jesus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que Amém, não queridos. Esses irmãos estão aqui entregando a vida para Jesus. Eu vou descer.